paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, graças a Deus por mais um dia de vitórias, por mais um dia na presença do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 126, o versículo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, quantos milagres temos recebido, quanta misericórdia tem sido derramada sobre as nossas vidas, quantos livramentos diários recebemos do Senhor. Isto é maravilhoso. E a palavra do Senhor nos ensina a estarmos alegres, a estarmos nos regozijando nestas bênçãos que temos recebido. Porque esta alegria que vem do céu, esta alegria que vem do Senhor, ela nos fortalece para enfrentarmos os dias que estamos passando. Os dias são de ventos, às vezes até tempestades, mas nós estamos firmados na bendita e santa pessoa do Senhor Jesus. Por isso, nós podemos estar alegres, nós podemos estar satisfeitos, nós podemos estar seguros, aleluia. Eu tenho certeza que este culto será maravilhoso. Aproveite, meu irmão, minha irmã, aproveite esses minutos que passaremos aqui cultuando ao Senhor. Não podemos estar lá no templo. Que saudade daqueles cultos abençoados em que nos abraçávamos e podíamos cantar, louvar. E a irmã Solange gritaram os aleluias bem altos lá, porque a presença do Senhor Jesus na igreja é maravilhosa. Mas agora é um tempo diferente, em que nós temos que fazer da nossa casa uma igreja e da nossa casa um lugar de adoração. Aproveite esse tempo, chame a sua família, chame seus filhos e vamos adorar a Deus, aleluia. Mas eu gostaria também de aproveitar este dia para agradecer as irmãs que participaram do chá, agradecer as irmãs que compartilharam, as irmãs que oraram. Eu sei que muitas estiveram na brecha da oração, as irmãs que gravaram, o nosso irmão Rafael e Juninho, que tão prontamente se dispuseram a ajudar nos louvores. Ali as meninas cantaram, eles trabalharam e foi maravilhoso. O irmão Paulo que editou todo o vídeo, fez gravações e Deus teve misericórdia e graças a Deus, minhas irmãs, mais um chá das mulheres de fé. Louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus. E nós não vamos parar, vamos continuar. As mulheres de fé trabalham, oram, buscam ao Senhor. E isso traz conforto, fortaleza para o nosso coração. Irmãos, vamos ficar com este versículo da palavra do Senhor nesta semana. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor me curou antes, dias atrás, meses atrás, anos atrás, e Ele pode curar agora. O Senhor me livrou outro dia e Ele me livra hoje. O Senhor sempre cuidou de mim e Ele vai continuar cuidando, aleluia. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será
o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Senhor a toda a igreja, pastor Nelson, pastora Solange, aqui quem fala é tia Sil, sou missionária da MISPA, missionária aqui no Sertão Central do Nordeste,
na cidade de Quixadá. Viemos aqui pelo projeto Espinha e desenvolvemos o projeto MIAC, que é um projeto, uma instituição que alcança a criança na área social e também espiritual. O Senhor tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Nós mudamos para cá em agosto e o Senhor, assim, tantos e tantos testemunhos nós podemos contar. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que marcou, assim, a nossa vida. Nós estávamos em casa quando de repente recebemos visita de alguns missionários e entre eles estava um casal, a Dani e o Lucas, o seu esposo, e eles sentaram com a gente e ali nós contamos testemunhos vivenciadas e coisas maravilhosas que o nosso Deus tem feito, e eles confessaram a nós que eles estavam vivendo em momentos de muito conflito, já que o casamento estava praticamente destruído, e ali eles ouviram nosso testemunho, nossas conversas, a tudo que o Senhor tem feito, e no outro dia eles foram para o projeto e ali no desenvolver do dia, diante de cada programação, eles ficaram se apaixonados por tudo que o Senhor faz através da sua palavra. Eles ficaram envolvidos, impactados. Ao retornar para sua casa, Dani dizendo que não conseguiu mais dormir, Lucas também, eles ficaram envolvidos, apaixonados e querendo mais participar do projeto. O que eles fizeram? Venderam tudo que tinha, geladeira, tudo. Pegaram as suas 2 crianças e retornaram para cá. Falaram assim que chegaram que queriam ficar perto de nós, perto do projeto, perto de Deus e conhecer e vivenciar tudo que o Senhor tem feito aqui. E assim nós não sabíamos o que fazer, já que nós não tínhamos recurso para alcançar eles, recolher eles, né? Mas nós colocamos ele no projeto, porque nós estávamos saindo de férias, e ao retornar das nossas férias, nós conseguimos, juntamente com eles, alugar uma casa, e eles estão hospedados, conseguimos comprar outra geladeira, nós estamos no sertão, com 2 crianças, fica muito difícil, e assim eles estão a cada dia mais apaixonados por missões, apaixonados por Jesus. Eles já iniciaram culto doméstico, estão fazendo parte do relógio de oração. Ele está apaixonado por missões, nós podemos ver a transformação que Deus fez nesse casamento, neste casal, nos seus filhos. Eles ainda não têm mantenedores e assim, diante daquilo que nós temos, nós conseguimos repartir, alguns amigos deles também. Ela deixou o serviço, ela deixou o serviço e ele também, para viver o propósito de Deus. Sabe o que me alegra em tudo isso? É saber que Deus restaura casamento, Deus restaura vida, Deus tem um propósito. E o Senhor nos presenteou com esse casal, já que Dani é psicólogo, nos ajuda muito nas áreas das crianças, áreas das emoções. Lucas, professor de violão, professor também da escola, nos auxilia ali na alfabetização, eles nos auxiliam na limpeza, em tudo. Amados, nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui e tantos outros testemunhos que eu poderia contar, mas eu quero pedir para vocês, continue orando por nós. Obrigado por investir nessa obra missionária. Sabemos que nós vamos chegar bem mais longe se vocês estiverem conosco. Fica aqui um abraço da turma do Minha Espinha, da minha família, e que vocês continuem conosco. Junto chegaremos mais longe, levaremos a bandeira do amor do nosso Deus. Amém? Até mais, um grande abraço. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha
Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem e que o Espírito do Senhor repouse em cada lar. Hoje eu venho contar um pouquinho do testemunho do milagre que Deus operou na minha vida. É gratificante e não tem como a gente ficar quieto quando Deus opera algo tão maravilhoso na nossa vida. No ano de 2019, no finzinho, em dezembro, eu tive uma infecção de urina bem forte. Fiz o tratamento com antibiótico, melhorou, mas logo no começo do ano ele voltou. Então, para o doutor entender o porquê dessa infecção de urina, ele me passou ultrassom. No ultrassom foi diagnosticado, que eu tinha cálculo renal, um em cada rim. No rim esquerdo tinha uma pedrinha de 7 milímetros e no direito uma de 4. E era só caso cirúrgico mesmo para essas pedrinhas saírem. Então foi marcada a cirurgia, só que antes da cirurgia eu precisava fazer um raio-x. Nesse raio-x ele precisava visualizar corretamente onde que estava essa pedrinha. E fiz, isso foi numa segunda-feira que eu fui fazer o raio-x, porque a cirurgia estava marcada para quarta-feira. Saindo do exame de raio-x, fui direto para o consultório dele. Entreguei o exame, e aí ele abriu o exame, olhou em um, olhou em outro. Aí ele falou assim para mim: Dimara, cadê suas pedras? Aí eu até dei risada e falei assim: tá aí, doutor. Aí ele catou e falou assim: não. No seu exame de ultrassom consta que você tem uma pedra em cada rim, o cálculo renal. Sim. Eu falei: sim. Mas no raio-x não. A única coisa que me mostra aqui no seu raio-x é que você teve uma cesariana e você fez a retirada da vesícula, correto? Eu falei: sim, doutor, exatamente isso. Mas as pedras não estão aqui. E na hora eu já sabia que era Deus. Eu olhei para ele e falei assim: doutor, foi Deus. Aí ele olhou e falou assim: mas daqui 6 meses eu preciso te ver de novo, Dimara, porque eu preciso achar essas pedras em você. E aí eu falei pra ele: não vai achar, porque Deus me curou. E é gratificante quando a gente vê o quão poderoso Deus é na nossa vida. Em meio às nossas falhas, às nossas lutas, às nossas tristezas. Às vezes na hora da dor a gente esquece do amor de Jesus na nossa vida e esquece de clamar a Ele. E mesmo assim, Deus agiu na minha vida e foi maravilhosamente. E hoje nós estamos no ano de 2021, não tenho mais nada. A pedra não foi encontrada, não tive mais infecção de urina. E como é gratificante, a gente saber que Deus operou esse milagre na minha vida. Eu tenho mais um também rapidinho para contar para vocês, é que
com o início da pandemia, tudo parou, as crianças ficou em casa, nós também em casa, as crianças estudando remotamente, eu também estudo. E naquele dia estava bem corrido, eu arrumando almoço para eles rapidinho, para eles almoçarem e irem para a aula remota, e eu também. Então eu coloquei uma panela com gordura e deixei essa gordura esquentar. E estava conversando, meu marido, meu filho, tudo aqui na cozinha. E eu fui e enfiei a mão, consegui colocar a mão dentro da panela com a gordura quente. Então vocês imaginem, né? Gordura quente, a pele ia estragar todinha a minha mão. Só deu tempo do meu filho falar: mamãe, a senhora colocou a mão na panela. E eu olhei a minha mão assim na panela e tirei a mão. E a primeira coisa, olhei a mão, porque eu não senti nada, exatamente nada. E a mão intacta, gente, é grandioso, é maravilhoso. Não tinha queimado nada, exatamente nada. Tirei a mão da panela como se eu tivesse posto a minha mão numa água. Dali, eu só olhei pro meu marido, pro meu filho assim e glorificamos a Deus, porque era para ter queimado a pele. E Deus mais uma vez cuidou de mim. Como Ele vem cuidado todos os dias, Ele vem nos sustentado e vem nos dado força. Então é algo grandioso que Deus fez na minha vida para honra e glória do Senhor Jesus, né? São coisas que a gente precisa falar para ver o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida e que Ele opera milagres sim. Tá? Então é gratificante, eu venho aqui falar para vocês com todo amor e carinho do mundo e falar, né? Que Deus cura, que Deus restaura, que Deus salva, que Deus livra, como Ele fez na minha vida. Espero que esse testemunho seja para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é vivo e Ele é presente em toda a nossa vida. Amém? Fez por mim. Quem transforma o caos em ordem, quem faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, o Rei da Glória, quem governa todos os povos e traz verdade
ressuscitou. Digno é o que venceu. Digno é aquele que ressuscitou. Digno é o que venceu. Sua graça nos salvou. Isso é o seu amor. O meu lugar tomou. A minha cruz levou. Se entregou por mim, pra que eu fosse livre. Oh, Jesus, sou grato pelo que fez por mim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Neste domingo de Páscoa, comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Antes então de falarmos sobre a Páscoa, vamos orar. Você vai agora chamar sua família, pegar a sua Bíblia, vamos participar de um culto de adoração e louvor a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, e que a Tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, produzindo salvação, libertação e milagres. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, está consumado. No grego significa tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Está realizado, está terminado, está pago. Na tradição grega, na tradição judaica, quando alguém terminava um serviço, em grego ele dizia tetelestai, está terminado. Quando alguém recebia algum pagamento, tinha um carimbo, batia o carimbo naquele recibo. E a palavra era tetelestai, está pago, está terminado. A obra está concluída. Então Jesus aqui na cruz, ele diz tetelestai, está pago, está terminado. A obra que o Pai mandou que eu realizasse. A obra que o Pai mandou que eu realizasse. Eu realizei esta obra e está terminado. Está concluída. Meu irmão, minha irmã, que coisa gloriosa. Uma semana antes da Páscoa, a semana
em que Jesus foi preso, está relatada no Mateus capítulo 21, João capítulo 12, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, a última semana de Jesus em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém montado no jumentinho. Mateus capítulo 21. Para cumprir Zacarias capítulo 9, verso 9. O teu rei virá montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 9, verso 9. A profecia está se cumprindo agora em Mateus capítulo 21. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. A Bíblia nos diz: E quando aproximaram-se de Jerusalém, chegou a Betfagé, Monte das Oliveiras, e enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mos. Verso 5. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem aí, humilde, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então Jesus aqui, ele está cumprindo Zacarias capítulo 9, verso 9. Agora, por que Jesus não foi montado num cavalo bonito, manga larga, né? Um cavalo bonito, vestido de guerreiro, pronto para a guerra, Mas Jesus montado em um jumentinho, ele revela a sua humildade. Ele revela o cumprimento das profecias bíblicas. O cumprimento da profecia bíblica de Zacarias capítulo 9, verso 9. Então, no domingo antes da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém. Aí na segunda-feira ele volta para Betânia. Aí em Betânia ele participa ali da última Páscoa com seus discípulos. João capítulo 12. Agora, é interessante notar que Jesus profetizou isso antes. Antes que acontecesse a Páscoa, antes que acontecesse o seu martírio, antes que acontecesse que ele fosse preso, torturado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Ele avisou antes para os seus discípulos. Mateus capítulo 16, a partir do verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não revelou a carne e o sangue, mas você revelou o meu Pai. O que está escrito: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Verso 19. E começou a Jesus a mostrar para os seus discípulos, verso 21, que convinha ir a Jerusalém na última semana, padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus, ele avisou antes, em todos os evangelhos.
João capítulo 12, Marcos capítulo 8, Jesus ele revelou o que haveria de acontecer-lhe. E Pedro tentou impedir. Interessante que Pedro, Senhor, tem compaixão de ti, Mateus 16, 22, de modo nenhum isso te acontecerá. De modo nenhum. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, neste momento aqui, estava influenciado por Satanás, que me serve de escândalo. Porque você, Satanás, não entende das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Jesus teve muitos opositores, adversários, e Satanás significa adversário. E a manifestação de Satanás está em Mateus capítulo 4. Jesus falou para Satanás: Satanás, você entende das coisas dos homens, não das coisas de Deus. João capítulo 12, 43 diz que muitos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus falou com Nicodemos no capítulo 3 de João, no capítulo 3, acho que no verso 5. Nicodemos, você é tão sabido, tão inteligente, você entende só as coisas dos homens. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, a partir do verso 5. Verso 10. Tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Nicodemos entendia de religiosidade, entendia das coisas dos homens. E Jesus diz aqui que Satanás entendia das coisas dos homens. Então o que é as coisas dos homens? O diabo até tentou oferecer para Jesus as coisas dos homens. Mateus capítulo 4, transforma essas pedras em pães, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem muita gente que está preocupado com o pão desta vida, com os prazeres desta vida. Tem muita gente que gosta da glória deste mundo, do pão deste mundo. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Jesus respondeu para ele no verso 7, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois o diabo o transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe a glória deste mundo. Lembra de João 12, 43? Amaram mais a glória dos homens, a glória do mundo, do que a glória de Deus? O diabo mostrou para Jesus a glória deste mundo, o reino deste mundo, e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi o que ele falou com Eva lá no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Eva, você pode ser uma deusa, Adão vai ser um deus. Os reinos deste mundo, Eva, estarão aos teus pés. A glória deste mundo. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele foi tentado a amar a glória deste mundo, a desistir da cruz, Tudo isso te darei porque a mim me pertence. Este mundo pertence a Satanás. Esse sistema de pecado mundial pertence a Satanás. Tudo isso te darei porque a mim me pertence.
Lucas capítulo 4, o diabo diz para Jesus, porque tudo isso é meu. O próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 30, ele diz que o reino deste mundo pertence a Satanás. O reino deste mundo pertence a Satanás. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 14. Não falarei muito convosco, verso 30, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me amou. Levantamo-nos e vamos-nos daqui. Está se aproximando o príncipe deste mundo. Então o que é Páscoa? O que é Páscoa? Biblicamente, Páscoa começa lá em Êxodo capítulo 12, quando a última praga veio sobre o Egito, e Deus mandou Moisés estabelecer a Páscoa, para que eles pudessem lembrar da saída do Egito, da escravidão do pecado. Então, Páscoa para nós, Páscoa para os crentes, que servem a Deus em espírito e em verdade, não é o coelhinho da Páscoa, não é também ovos de chocolate. Tem até a musiquinha, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. Olha, é firula, é enganação. O coelhinho da Páscoa não pode te dar nada. Mas Jesus, o Cordeiro Pascual, ele pode te salvar, te libertar, te abençoar a sua família. Ele pode dar a vida eterna para você. Jesus é o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz isso. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, isto é Páscoa. Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus. Agora, antes da ressurreição, foi uma semana terrível. Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi torturado. Na semana antes da Páscoa, foi preso na quinta-feira à noite, traído por Judas. Na sexta-feira ele morreu, às 3 da tarde. Foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus. Agora, antes da ressurreição, na cruz Jesus falou, tetelestai, está consumado, está terminado, está pago, está pago, está pago. Jesus, ele pagou o preço pela salvação da nossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Abra sua Bíblia aí, vamos usar a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que, verso 18, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, redimidos, remidos da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas sim com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. A Páscoa
O sacrifício de Jesus na cruz revela o amor de Deus por nós. Olha que coisa gloriosa. Todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário revela-nos o amor de Deus por nós. Isaías capítulo 53. Antes vamos ler Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Verso 5. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados, aquele que nos ama e nos comprou com seu precioso sangue. Hebreus, todo o capítulo 9 de Hebreus mostra o sacrifício de sangue do Senhor Jesus por amar a você. Você conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus falou tetelestai, está consumado, ele está dizendo está pago. Eu paguei o preço de sangue. Paguei o preço de sangue. Está realizado, está consumado a obra que o Pai determinou que eu realizasse. Isaías capítulo 53. Abra sua Bíblia aí. Isaías 53. Eu abri em cima, ó. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Preste atenção, olha. Ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus estava ali na cruz, era um quadro de sangue. Era um quadro de sangue. O verso 10. Preste atenção no verso 10 de Isaías capítulo 53. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho está consumado, está pago, está realizado. E com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei, agora verso 10. Verso 10. Todavia o Senhor agradou em moê-lo. O Senhor agradou em moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora o verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Meu irmão, minha irmã, foi cruel. Foi terrível para Jesus. Eu li um artigo agora, é muito interessante, que eu não tinha atentado ainda. Jesus, ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, da sexta-feira, até às 3 da tarde. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra, do meio-dia até às 3 da tarde.
Todos nós temos sofrimentos, temos aflições. Imagina as aflições do mundo inteiro. Imagina o pecado do mundo inteiro. O pecado do mundo inteiro em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por um período de 6 horas. É por isso que a dor de Jesus foi cruel, foi terrível. Ele sofreu intensamente em 6 horas o pecado do mundo inteiro, as iniquidades do mundo inteiro, as enfermidades do mundo inteiro. E chega alguém e diz: Jesus, ele foi um filósofo, ele foi um mestre da filosofia, Jesus foi um grande líder. O mundo diz isso por aí. E talvez você até pensa que Jesus ele é lindo, simplesmente um líder que influenciou a sua época, um mestre por excelência. Mas você tem que entender e saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso justificador, o nosso expiador, aquele que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então esse raciocínio humano simplifica muito o sacrifício de Jesus. Mas foi intenso. Foi terrível. Para Jesus dizer, está consumado, foi difícil, foi terrível. Então, neste domingo de Páscoa, você tem que trazer em memória que não foi fácil para Jesus. Na quinta-feira à noite, ele estava no jardim do Getsemane, capítulo 22 de Lucas. A partir do verso 42, 43, 44, ele orava intensamente e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Então veja a intensidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então você tem que entender que foi a intensidade da dor de Jesus, a intensidade do sacrifício de Jesus na cruz. João capítulo 19, verso 30. Está pago, está consumado, está realizado, a obra está terminada. João, quando viu Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 29, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois no verso 36, eis aí o Cordeiro de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus sofreu, pagou um preço de sangue na cruz do Calvário, por amar você, por amar a sua família. Está consumado. No capítulo 53 aqui de Isaías, o profeta profetizou. O profeta profetizou. E Jesus falou antes, olha, está se cumprindo, vai se cumprir. Nesta semana vai se cumprir. Satanás tentou impedir. Pedro tentou impedir. E Jesus falou para Satanás: Satanás, você entende mais das coisas dos homens. Você está preocupado, Satanás, com a glória deste mundo. Você é o príncipe deste mundo caído em pecado, este mundo condenado ao inferno. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta verdade. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus está voltando. O fim está mais perto do que você pensa. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está muito perto. Você tem que preparar-se para ir morar no céu.
Arrependa-se dos seus pecados, conserte a sua vida com Deus, pelo amor de Deus. Jesus está voltando. Pare de pensar aqui das coisas deste mundo, viver envolvido com as coisas deste mundo. Não deixe que a pandemia, este vírus, impeça você de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de servir a Deus. Não impeça que o medo tome conta do seu coração. Não permita que o medo tome conta do seu coração e impeça você de adorar a Deus, de servir a Deus. Eu quero até... vamos voltar lá em Mateus capítulo 16. Eu quero voltar com você aqui em Mateus capítulo 16. Olha, essa revelação aqui dessa palavra também é muito interessante. Capítulo 16 de Mateus, verso 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, preste atenção, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Tem muita gente que está com um medo terrível do coronavírus. É óbvio que nós temos que lavar as mãos, usar máscara, preocupar-se com o distanciamento, preocupar-se com as aglomerações. Mas tem muita gente que está refém do medo. Muita gente que está refém do coronavírus. E os sociólogos, os estudiosos aí de política, dizem que o comunismo, o socialismo faz isso. Inflige medo nas pessoas. As pessoas ficam refém do medo. Ficam refém do medo. As suas liberdades são tolhidas. A liberdade é tolhida, ela fica refém do medo, querendo salvar a sua vida, mas ao mesmo tempo morrendo. Porque o medo mata. O medo mata. Então eu quero fazer um apelo para você. Você está querendo salvar a sua vida? Mas pode estar morrendo de medo. Pode estar assustado. Você está querendo preservar a sua vida? Mas está morrendo. Olha o perigo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Meu irmão, minha irmã, não deixe que essa epidemia, que este vírus, impeça você de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de servi-lo, de amá-lo, de glorificá-lo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, pensai nas coisas dos céus, desejai o céu. Coloque o foco de vocês no céu. Colossenses capítulo 1, capítulo 3, a partir do verso 1. É tempo de olharmos para os céus. É tempo de pensarmos no céu. É tempo de fidelidade a Deus. É tempo de arrependimento. Porque o fim está próximo. O fim está próximo. Mais próximo do que você imagina. Quer salvar a sua vida? Sirva a Jesus. Ame a Jesus. Glorifique a Jesus. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Quer salvar a sua vida? Adore a Deus, glorifique a Deus, leia a sua Bíblia, dobre os seus joelhos. Em João, no capítulo 17, você já sabe que a última semana de Jesus em Jerusalém, no capítulo 13 de João, ele participa da última Páscoa, ele lava os pés dos seus discípulos. Na última semana, Jesus se apresenta em Jerusalém. Apresente-se em Jerusalém.
sem medo das autoridades, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, sem medo de Pilatos. Jesus não estava com medo, ele foi cumprir o seu propósito. João capítulo 13, verso 1, a Bíblia nos diz que Jesus nos amou e nos amou até o fim. Ele não arredou o pé, foi firme no seu propósito, foi para a cruz e depois disse: está consumado, tetelestai. Meu irmão, minha irmã, olha, você começou tão bem, continue caminhando bem e vá até o fim bem. Não desista, não pare. Não desista, não desanime, não pare. Pelo amor de Deus, não pare. Continue adorando a Deus, glorificando a Deus. Logo, logo as igrejas estarão abertas novamente, mas adore a Deus em casa, no seu trabalho, leia a sua Bíblia. Não pare, não desanime, não desista. Depois desta pandemia, aí você vai adorar a Deus, vai glorificar a Deus. Jesus padeceu muito esta última semana, foi colocado na cruz, sofreu torturas terríveis, mas no domingo de manhã ele ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Jesus aqui no capítulo 17 de João, você sabe que no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 foram as últimas instruções para os seus discípulos. E no capítulo 17, no verso 1, Jesus fez a sua oração: Pai, é chegada a hora. É chegado a hora. E eu estou pronto. Ai, que coisa gloriosa. Eu estou pronto para ir até a cruz. Eu estou pronto. Glorifica, Pai, o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Aí depois no verso 23, Jesus novamente diz: eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. É chegada a hora. É chegada a hora. A hora chegou. Meu irmão, minha irmã, olha, a última semana de Jesus não foi fácil. A hora chegou. O momento chegou. Se nós voltarmos aqui, João capítulo 12, Jesus ele diz para os seus discípulos que a sua hora havia chegado. Olha, é chegado a hora. Verso 23, João capítulo 12, verso 23, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verso 27 de João capítulo 12, agora é a hora. Eu estou pronto. Meu irmão, minha irmã, não desanimes, não desista, pelo amor de Deus. A graça de Deus é sobre a sua vida. O Espírito Santo está consolando, confortando o seu coração. O Espírito Santo está dando ânimo para você. Não desista. Não pare. Não morra. A taxa de índice de suicídio subiu no mundo inteiro assustadoramente. Por causa do medo do vírus. O medo do vírus. Eu vi num país desse aí que o filho, com medo do vírus, matou o pai, a mãe e suicidou-se. Oh, misericórdia. Misericórdia. Nada e ninguém pode impedir você de amar a Jesus, de servir a Jesus, de glorificá-lo. Está consumado. Está consumado. Agora é o juízo deste mundo, João 12, 31. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo será agora derrotado, vencido. O tempo de Satanás, o tempo do inferno, está muito perto.
Apocalipse capítulo 20 diz isso. Apocalipse capítulo 20. Então não se renda ao medo, à depressão, não se renda a este vírus. Não. Jesus pagou um preço por você na cruz do Calvário para te salvar, para te abençoar, para te libertar, para abençoar as nossas famílias. 1 aos Coríntios capítulo 15. 1 aos Coríntios capítulo 15 fala da ressurreição do Senhor Jesus. Fala dos benefícios da ressurreição do Senhor Jesus. Fala dos benefícios. Quero chamar a sua atenção para o verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Outra tradução diz, somos os mais infelizes. Se estamos esperando em Cristo só nesta vida, meu irmão, minha irmã, Jesus tem uma vida eterna preparada para todos nós. 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito da ressurreição. Verso 24, depois virá o fim, quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, toda a força. Jesus vai entregar o reino nas mãos de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Quando estiver entregado o reino a Deus, o Pai. No capítulo 17 de João, que acabamos de ler, no verso 3, o Senhor Jesus diz, olha, eu realizei a obra que o Senhor mandou eu realizar. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 17, verso 3. Eu realizei. Verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, ó Pai, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Tendo consumado a obra que o Senhor me deu para realizar. Aí no capítulo 19, no verso 30, ele diz, está consumado, está realizado. Eu paguei o preço, está pago. Paulo, entendendo esta verdade, no capítulo 2 de Colossenses, no verso 14, a Bíblia diz que Jesus rasgou a nossa condenação, a cédula de condenação. Nós estávamos condenados, acusados por Satanás. Éramos réus do inferno. Mas aí Jesus veio. Colossenses capítulo 2, verso 14, rasgou a cédula de condenação que estava contra as nossas vidas. Agora em 1 Coríntios capítulo 15, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Depois virá o fim está aí, o fim está chegando, o fim já chegou. É bem provável que a grande tribulação já começou. O fim chegou. Agora, interessante, o verso 50. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Porque eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados, e no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha que coisa gloriosa. Vencida foi a morte na vitória. Verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo faz o último apelo, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, um apelo do coração de Paulo para o nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não desistam, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tetelestai, está consumado, está terminado. O preço de sangue foi pago. Meu irmão e minha irmã, eu quero desafiar você a permanecer firme, a não desistir, porque Jesus te ama e Ele está com você, Ele está com a sua família, para sustentá-los, para abençoá-los. Está consumado. Então, neste domingo de Páscoa, abrace esta verdade, esta realidade, através da ressurreição do Senhor Jesus. A morte não tem mais domínio sobre nós. Não tem. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem. O inferno não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Jesus ressuscitou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão, adoração e louvor pelas revelações da Tua Palavra, e que a Tua Palavra, que é poderosa, possa se cumprir em cada coração. Que os benefícios da ressurreição do Senhor Jesus se cumpra na vida de cada família, na vida do Teu filho, da Tua filha, na vida da Tua igreja, Pai, em Cristo Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.